Olá, profissionais das escolas do Programa Ensino Integral da Diretoria de Ensino Região de Birigui. Este vídeo ele apresenta o passo a passo do preenchimento do Programa de Ação. O Programa de Ação ele tem o objetivo de sistematizar as ações pedagógicas de cada um dos profissionais da escola. Então, ele tem que estar articulado ao plano de ação da escola, que é o plano de melhoria do MMR, e também, no caso dos professores e dos PCAs, aos guias de aprendizagem. Os princípios e as premissas do programa precisam estar presentes nas ações pedagógicas que a escola desenvolve, e para isso o programa de ação ele tem como base o mapa de competências, que ele é muito importante para mensurar as práticas pedagógicas elaboradas pelos educadores. Este mapa de competências ele estará indo anexo a este vídeo e ele contém todos os macro, microindicadores, as premissas e as competências esperadas no programa. Então, neste primeiro campo, vocês têm que preencher o nome da escola, o nome completo de vocês, a função que exerce e também o nome do diretor, do vice, do PCG e, no caso dos professores, também colocam o nome dos PCAs. No campo 1, vocês vão colocar todas as principais atribuições da função. Vocês podem perceber que ao lado direito nós temos alguns comentários, como neste caso aqui, que aparecem todas as resoluções e leis, que apresentam essas atribuições. Essas atribuições também estarão anexas para cada uma das funções do Programa Ensino Integral. No campo 2, nós temos as competências e habilidades necessárias para desempenhar as atribuições. Então, na primeira coluna, temos as premissas, as 5 premissas. Na segunda coluna, todas as competências para cada uma das premissas. Então, nessas duas colunas, vocês não precisam digitar nada, elas já estão prontas. E na terceira coluna, nós temos o campo dos macro e dos microindicadores. Todos os macroindicadores que aparecem no mapa de competências já estão aqui, então vocês não precisam mudar. Somente vocês irão acrescentar os microindicadores. Estes microindicadores, mas ali à frente eu vou apresentar para vocês o mapa de competências, vocês vão vão digitar neste local somente os microindicadores que vocês precisam melhorar para desempenhar a função de vocês. Então, quando um macroindicador, por exemplo, protagonismo sênior, se o professor acredita que esse macroindicador ele não precisa ser melhorado na função dele, ele vai deixar em branco o microindicador. Mas na maioria dos casos, sempre um ou outro microindicador os profissionais acabam colocando. Caso também queiram colocar todos, principalmente as escolas que estão iniciando agora, não há nenhum problema. Isso vai da reflexão e autoavaliação de cada um dos profissionais. Também temos aqui 2 comentários ao lado direito que vão auxiliar na hora do preenchimento. Continuando, vocês têm aqui as outras premissas, competências, os macro e microindicadores. No campo 3, vocês têm os problemas, as causas, as ações, a descrição da atividade da função e as premissas. Então, vocês, primeiramente, vão consultar, no caso, lá no plano de melhoria da escola, do MMR, que se encontra na sede, vocês vão colocar qual é o problema 1. Em seguida, vão colocar a causa raiz desse problema e a primeira ação para solucionar esse problema. Embaixo, nós temos a descrição da atividade. Na descrição da atividade, nós deixamos aqui apenas 3 linhas, mas vocês podem inserir quantas linhas forem necessárias, só lembrando de enumerar 1.4, 1.5, 1.6 e assim por diante, ou também deletar alguma linha caso precisem. Então, na primeira coluna, vocês vão colocar todas as atividades que vão exercer na função. Então, no caso que nós citamos anteriormente da ação, é a mesma ação que se encontra lá na sede. Na atividade da função não é ação. Aqui, para algumas pessoas que têm algumas ações, algumas etapas de algumas ações lá do plano de melhoria,
essas etapas elas também vão aparecer aqui. Mas no caso das pessoas que não têm nenhuma etapa, então é só mesmo colocar a ação. Então, por exemplo, se o PCA coloca 1.1, elaborar o cronograma de aplicação da AP. Na premissa, ele vai colocar, por exemplo, a excelência em gestão. Então, assim, dessa forma que ele vai preencher cada uma das linhas. A terceira coluna são as evidências. Essa coluna ela foi acrescentada. Então, lá naquele modelo que nós enviamos na reunião que nós tivemos no início do ano, não tinha essa coluna. O layout daquele programa de ação ele está diferente, ele está dividido em várias colunas, mas que tem o mesmo conteúdo. Então, se alguém, por um acaso, já utilizou, já fez o programa de ação, naquele layout não há nenhum problema. Só estamos oferecendo este agora, que vai facilitar na hora de vocês conseguirem visualizar o programa de ação de vocês e acompanhar. Então, nós colocamos essa coluna das evidências para facilitar a organização de vocês. Então, neste primeiro momento, vocês não vão preencher evidências. Essa coluna ficará em branco. Então, quando o supervisor, ou o diretor, ou o superior imediato de vocês forem analisar o programa de ação, assim que vocês elaborarem e enviarem, essa coluna estará em branco. Porém, no decorrer do ano, para vocês se organizarem, vocês podem ir anotando na coluna das evidências os registros sobre essas atividades. Então, por exemplo, se eu coloquei lá que a elaboração do cronograma da aplicação da AP, aqui nas evidências, o que eu posso colocar? Eu posso colocar cronograma de aplicação da AP, alguma foto de alguma prova do aluno com a data e assim por diante. Então, são alguns exemplos. Aqui nos comentários, nós demos também alguns exemplos. Tem ali, olha, vocês podem colocar, dependendo da atividade, podem colocar pauta e ata de ATPCA, mas com a data, fotos da culminância, pauta e ata de ATPCG também com a data, pauta de reuniões com presidente de clubes juvenis também com data, e assim por diante. Essa coluna serve mais para vocês, no dia da avaliação do programa de ação, já terem tudo organizado, não deixar nenhuma evidência passar despercebida e também, na hora de fazer essa análise, facilitar o processo. Embaixo nós temos ali a ação 2 e continua todas as atividades para a ação 2 e a ação 3 também. Se alguma escola fez mais ações para um problema, pode acrescentar a tabela. Se fez menos, se fez só uma ou duas ações, também pode deletar a ação. Não há nenhum problema, não pode deletar no caso, né, essa parte da tabela. O problema 2 segue o mesmo padrão. Então, nós temos aqui, olha, vocês descrevendo o problema, a causa raiz, consultando lá na sede, a ação. No caso, nós colocamos ação 4 e não ação 1, para organizar mesmo, porque assim vocês vão achar com mais facilidade as atividades que vocês fizeram para cada uma das ações. A ação 5, a ação 6 e assim por diante. Para as escolas que têm apenas anos finais, provavelmente só aparece até aqui o programa de ação, então pode deletar a outra tabela. Mas para as escolas que também têm ensino médio, provavelmente terá o problema 3, e segue o mesmo padrão, ação 7, ação 8, ação 9, pode acrescentar outras ações, tudo vai depender das ações que vocês colocaram lá no plano de ação, lá no plano de melhoria do MMR. Ao final, nós temos essa tabela, onde vocês vão escrever o nome do diretor, do supervisor, e no caso, se for o vice, vai escrever o nome do vice. Se for o PCG, o nome do PCG. Se for o nome do PCA, também. O professor pode colocar os 3 nomes. Depois, quando voltar às aulas presenciais, esse campo pode ter as assinaturas. A data que foi elaborado e depois a data de revisão. Se for revisto várias vezes, vocês podem ir acrescentando as datas.
Então, os anexos. Nós temos esse documento aqui que dá em PDF, que é o mapa de competências, que é aquele que nós trabalhamos na formação dessa semana. E este mapa de competência ele é muito importante porque, por exemplo, nós fizemos um recorte para mostrar para vocês. Aqui nós temos na vertical os macroindicadores que já estão lá no programa de ação e os microindicadores na horizontal. Esses microindicadores nós temos para cada um dos profissionais. Então, o professor, por exemplo, da sala de leitura, ele vai ler os microindicadores para essa competência protagonismo e ele vai fazer uma reflexão. Se os microindicadores que ele percebe, ele sente que ele tem que melhorar, ele vai colocar lá no programa de ação dele, no campo 2. E assim vai servir, né, também para o PCG, para o vice-diretor, para o diretor. Também temos os anexos com as atribuições de cada um. Então, nós vamos mandar para vocês, esse daqui é mesmo para vocês visualizarem. Então, qualquer dúvida, pode nos procurar que nós estamos à disposição. Nós esperamos poder ter contribuído com cada um de vocês.